Então, gente, boa noite, boas-vindas para a nossa aula inaugural do nosso curso de apreciação de sonhos. Esse é um dia muito auspicioso, é aniversário de Angelina, eu nem tinha me tocado que a gente marcou para esse dia. Mas que bom, é um recomeço e é um começo aqui para a gente também, começando esse curso que a gente vem gestando já tem um tempão, com aulas e enfim. Eu estou muito animada, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando sobre sonhos. É sempre uma alegria poder chamar mais gente, né? Para entrar nos sonhos, ou para reconectar com os sonhos, ou para afundar nos sonhos, quem sabe, né? É, Bom, acho que dá as boas-vindas e eu passaria para a nossa aula, mas quero chamar o Hassan para saber se ele quer dar as boas-vindas também, falar um pouquinho. E, gente, boa noite. Tá vendo que tem carinhas conhecidas aqui, tem pessoas, quem puder abrir a câmera, é muito bom ver vocês. E vou me apresentar aqui. Eu sou o Hassan, eu- meu vínculo com a Escola da Aura começou através deste curso de sonhos em 2021. Desde então, eu tenho me aprofundado cada vez mais, porque para mim faz muito sentido. E espero que esse momento de hoje faça muito sentido para vocês também, para quem, especialmente para quem está tendo um contato assim de primeira vez, ou que pretende seguir com a gente nessa caminhada. E para as pessoas que já conhecem também, muito obrigado aí pelo apoio, né? Muito bom ver vocês aqui. Obrigada, gente. Bom, vocês estão vendo aí o slide? Que a professorinha tem slide. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho de uma introdução a esse universo dos sonhos, que, como o Hassan falou, faz tanto, 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 tanto sentido e às vezes a gente deixa passar. Então, bom, essa é a nossa aula inaugural do curso, né, que começa agora em fevereiro e termina em março. E eu queria abrir dizendo um pouco de quem somos nós como comunidade. Não sei se todo mundo aqui já conhece a comunidade dos sonhos da Escola da Aura e Sonhos. Essa aqui é a nossa logo. Ela fala de quando estamos unidos dormindo. A gente tem uma logo de quando estamos acordados também. Mas aqui são os nossos encontros nos sonhos. E essa comunidade só existe por conta dessas duas pessoas que estão aqui na tela. Essa comunidade tem pai e mãe. Essa aqui é a nossa mestra Angelina Taide. Angelina, ela nasceu em Portugal e ela tinha um sonho quando criança. Ela lembra de escrever no diário dela, ao redor dos 10 anos, que ela queria acabar com toda a tristeza do mundo, ela queria trazer felicidade para esse mundo. E aí ela foi crescendo e vendo que essa era uma missão muito complicada. Mas aos 18 anos, viajando pelo mundo, porque ela é assim, ela viaja, ela achou uma revista, aquela National Geographic, e ela viu uma reportagem sobre uma tribo que era guiada pelos sonhos. O que eles sonhavam, eles faziam. E nessa tribo não tinha guerra, não tinha briga, todo mundo vivia tranquilo, enfim, feliz. E o xamã, né, o pajé dessa tribo, dizia que tudo era por causa dos sonhos. E aí ela ficou nessas, o hiperfoco do sonho, ela precisava descobrir essa tribo e precisava aprender sobre sonhos. Ela não conseguiu chegar nessa tribo na época, mas ela passou anos da vida dela tentando achar tudo que ela conseguia achar sobre sonhos. Até que, só que ela nunca achou um professor. Até que um belo dia, ela estava na casa dela e aí uma amiga, ela tinha um centro holístico lá em Portugal, e uma amiga chama ela e fala: Angelina, você precisa vir. Eu encontrei o seu professor de sonhos. E era o Tony Samara, que é britânico, mas que era um super xamã de sonhos. Aprendeu sobre sonhos aqui na Amazônia, em algumas tribos assim, bem mais afastadas, enfim, e estava falando sobre sonhos. E aí a Angelina foi encontrar com ele e disse: Eu preciso aprender sobre sonhos com essa pessoa.
E aí foi todo um rearranjo do universo. Na verdade, acho que era um arranjo do universo já acontecendo. O Tony só ia ficar lá em Portugal por 2 dias. E ela tinha casa, família, centro holístico, trabalho, enfim, ela tinha tudo para cuidar. E ela falou assim: eu preciso encontrar com esse cara e preciso aprender tudo sobre sonhos com esse cara. O que que ela fez? Passou a noite toda falando sobre isso. Eu preciso arranjar uma solução, falando com o marido dela na época. E aí eles acharam uma solução. Aí chega a Angelina, essa moça aí, bem resolvida, e falou assim: é o seguinte, a gente vai arranjar uma casa para você, você muda para cá com todo mundo e a gente vai pagar essa casa e você fica e eu vou cuidar de todos os seus cursos. Aí ele falou: tá bom. E lá ele ficou, e eles ficaram 7 anos trabalhando juntos e a Angelina aprendendo sobre sonhos. Depois desse tempo, ela nesse período tinha tido um sonho que foi muito marcante para ela. E nesse sonho, ela se via chegando numa praia. E ela não conhecia essa praia. Ela reconheceu essa praia numa viagem de férias com a família quando ela viajou daqui para o Brasil, para Bahia, Itacaré. E ela viu a praia do sonho dela e ela soube que ela teria que mudar para lá. Voltou para Portugal, arrumou as coisas e mudou de Malicuia lá para onde é Piracanga hoje em dia. Ela teve o sonho e ela seguiu o que o sonho dizia. Em Piracanga, ela começou, né, toda a Ecovila, toda a história da escola lá, que depois ela mudou, tem alguns anos ela mudou para Alto Paraíso, onde está agora a Escola da Aura e Sonhos, a sede da Escola de Aura e Sonhos está lá. E aí ela ensina para nós sobre os sonhos e vem ensinando para a gente há algum tempo. E aí chegamos em nós aqui, eu e o Raça. O Raça já se apresentou um pouquinho. Eu tô no mesmo barco. Meu nome é Carolina. Eu sou médica de família e comunidade. Eu fiz especialização, mestrado, enfim, tudo nessa área da atenção primária à saúde, digamos. Sou mãe de 2 crianças. E em 2020, quando a gente estava no auge da pandemia, tudo acontecendo, assim, aquela coisa, eu tava no pico da minha ansiedade, muito mal mesmo, porque foi ruim para todos os lados, né? Eu que tinha que sair para atender gente e não tinha o que fazer com as pessoas, eu ficava com medo lá de não conseguir ajudar as pessoas, eu ficava com medo de chegar em casa, era assim, um medo para todos os lados. Por uma série de sincronicidades, antes de eu enlouquecer de vez, eu esbarrei num curso online de interpretação de sonhos. E aí, foi a primeira vez ou a segunda vez que a Angelina concordou em dar um curso online de sonhos que ela nunca tinha dado, ela só dava presencial lá em Piracanga. E com toda uma movimentação de online, ela resolveu que ia fazer o curso online durante a pandemia e deu super certo. Entrei no curso e desde 2020 nunca mais saí. A gente fez o curso e aí ficou num aprofundamento, e aí ela abriu uma turma de aprendizes, que seriam pessoas que queriam se aprofundar nisso, e nisso estamos, eu e mais algumas outras pessoas, nesse tempo todo aí, se aprofundando nos sonhos. Eu estou gostando tanto do assunto que ano passado, eu acho, ou ano retrasado, eu entrei para o doutorado na UNB e sonhos para tratamento de sofrimento mental está sendo meu tema de pesquisa lá. Raça, você quer falar mais um pouquinho? Eu não estou vendo vocês, então talvez vocês tenham que abrir o microfone se alguém quiser falar, porque eu não estou vendo nada. Pode seguir, Carol. Muito bem. É, Então, o que que eu queria trazer para vocês na aula de hoje? Eu e o Hassan, a gente veio fazendo essas aulas assim, e ao longo desses últimos meses, né, trazendo aquelas pinceladas sobre sonhos, e eu sinto que a gente gostaria muito de aprofundar o que a gente fala naqueles 40 minutos no YouTube, mas não tem tanto espaço. Os sonhos, eles são um caminho de reconexão nossa com os sonhos e nós com nós mesmos.
Muita gente fica questionando assim, mas o sonho não é para terapia, não é com psicólogo, não é isso, não é aquilo. A gente também precisa desmistificar um pouco isso. Os sonhos são da humanidade desde que a gente é gente. Na verdade, os sonhos estão presentes em quase todas as classes animais estudadas até hoje. Animais marinhos sonham, não só mamíferos sonham, né? Mas os mamíferos sonham. Então, assim, os sonhos são parte nossa. Eles só passaram a ser vistos como tendo a necessidade de um especialista nos últimos anos, talvez no último século. Mas desde sempre, a nossa conexão com os sonhos existe. O que que foi acontecendo? A gente realmente foi perdendo, nós como humanidade aqui, né? A gente foi perdendo uma vivência comunitária, a gente foi perdendo aquela vivência tribal, a gente foi se desenvolvendo tecnologicamente, e eu gosto muito da abordagem de um autor quilombola que fala assim: eu não entendo porque vocês explicam evolução como desenvolvimento. Porque para mim, evoluir é andar junto. Se você se desenvolve, como você pode andar para frente? Se a humanidade é uma só. E aí a gente foi andando nesse desenvolvimento e se afastando dessas questões que são sutis, que são subjetivas, que são do inconsciente, que são da intuição, tipo os sonhos. A nossa rotina diária, ela é muito acorda, vai para o trabalho, cumpre tarefa, dá tique, faz sua função e não sobra tempo para olhar para dentro de si. A gente vai se atomizando, vai ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais sozinho e perdendo essa visão de interrelação que o sonho é genial em fazer. Inclusive, a gente conversa muito sobre como a gente entende o sonho só de contar o sonho para outra pessoa. E isso tem a ver com a gente elaborar o sonho dentro da gente, mas isso também tem a ver com uma conexão com a outra pessoa. Tanto que depende da pessoa para quem você conta o sonho. Se você conta para uma pessoa que está conectada com o seu mundo interno, não precisa nem ser com sonho, mas que está conectada com o seu mundo interno, parece que o sonho abre muito mais fácil do que quando a pessoa não está olhando para dentro de si, para esse universo que a gente tem dentro da gente, dentro do nosso inconsciente. Então, conectar com os sonhos é conectar com uma história da humanidade e é conectar com a gente. E é legítimo. O sonho é do sonhador. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E o que a gente chama aqui de caminho dos sonhos é exatamente esse movimento de trazer os sonhos de volta para a nossa vida, de volta para o nosso dia a dia. Isso não requer muito tempo, a gente dorme todo dia e sonha todo dia. Talvez a gente não lembre, mas é só uma questão de colocar atenção que o sonho começa a voltar. E aí, assim, trazer o sonho, dando importância para o sonho, tentando entender o que ele quer dizer, colocando não vou nem botar aqui sonho como prioridade, né? Não é todo mundo que é como Angelina, mas colocando o sonho como um componente importante do seu dia. Não porque a gente vai fazer um pedestal e colocar o sonho lá. Na verdade, assim, é colocar você como uma parte importante do seu dia. Você e o seu olhar para o seu mundo interno para como as coisas estão acontecendo, né? Se a gente for pensar na história da humanidade, nós vivemos muito mais tempo conectados com o nosso sonho do que desconectados, como atualmente a gente está. A gente pegando, por exemplo, os povos ancestrais, os povos originários, aqui do Brasil mesmo, todos eles têm uma via de interpretação de sonhos que não necessariamente envolve um pajé ou um xamã, e ela, em geral, é comunitária, é feita em grupo. Entre os Yanomami, por exemplo, eles contam que o Mama, que é como se fosse, eles chamam de o demiurgo, é como se fosse um super criador. Ele criou a árvore dos sonhos, que é a Mariri, e essa árvore permite que os humanos sonhem. Toda vez que a flor desabrocha, um sonho é enviado a cada pessoa Yanomami. Yanomami que quer dizer humano, né? Na linguagem.
essa é uma visão linda e ressalta o quanto que o sonho é uma reconexão espiritual, transcendental. Espiritual aqui não no sentido religioso, mas no sentido de conexão consigo. Essa transcendentalidade do sonho permite que a gente olhe a nossa vida de um lugar muito mais amplo do que a superficialidade que a gente fica no dia a dia. No dia a dia a gente fica no problema, tarefa, emoção negativa, ressentimento, preocupação, a gente fica na mente. O sonho transcende a mente. Na verdade, uma das grandes características e vantagens do sonho é que no sonho a gente não está usando a mente, essa mente, né, racional. Como a gente dá uma calada no nosso ego, a verdade aparece, não tem máscara no sonho. E é por isso que ele é uma ferramenta tão potente de autoconhecimento. Porque não dá para se enganar. Quer dizer, até dá se interpretando, mas em grupo é difícil. Porque o grupo não deixa que você olhe, não olhe para os seus pontos cegos, né? E aí, os Yanomami entendem que existem sonhos, né, de pessoas e existem sonhos que são coletivos. Inclusive, é comum a pessoa acordar e da sua rede começar a contar o seu sonho para as pessoas que estão ao redor. E se tem um sonho muito importante, ele é discutido em conjunto, porque ele pode mudar o destino da comunidade, né? É, o Davi Copenaua, ele fala que os brancos, eles sonham perto. Os brancos não sabem sonhar. Você precisa saber sonhar para poder sonhar longe. Ou seja, sair desse sonho do dia a dia e sonhar para realmente ter o sonho como professor. O sonho te ensinando as coisas a fundo. Hoje eu tive um dia extremamente desafiador com os meus filhos, com os dois, mas com o menino especialmente. E algumas semanas atrás, eu tive um sonho que eu passei há pouco tempo para o meu sonhário. E o sonho, ele começava com algo de um elevador que agora eu não vou lembrar, mas eu lembro que a última parte do sonho, o sonho me ensinava a lidar com ele, com meu filho. Eu não consigo descrever o que que o sonho falou. Eu realmente não lembro. Assim, não é que eu não lembro, é que eu não consigo colocar em palavras. Mas eu senti o que que era para eu fazer, a forma de eu lidar com ele. E foi muito engraçado, porque eu acordei saindo de uma aula. Eu anotei sonho professor. Eu consigo sentir como é para eu lidar, mas eu não consigo descrever. Então, os sonhos podem ser, na verdade, eles são grandes professores, se a gente consegue entender a linguagem do sonho e trazer ela para a nossa vida. É, E E só aí, complementando, pode Carol, falar, o que desculpa. você trouxe, isso do ego. Enquanto a gente está aqui em estado de vigília, gente, o ego está super atuante, né? E ele é muito importante, porque é através do ego que a gente se relaciona com objetos, com pessoas, né? Ele é muito importante, inclusive, para a nossa proteção nesse mundo. Mas quando a gente vai dormir, ele diminui bastante, assim, ele quase que sai de ação e vem muito à tona, né? O que está no nosso inconsciente, que é muito do que nós somos, né? Na verdade, 95% do que nós somos, nós não temos consciência, nós só temos consciência de 5%. E nessa do ego sair de cena, os sonhos vêm, né, muito para mostrar para a gente justamente o que a gente. É uma linguagem direta com o espírito, mas traz também muito do que tem no nosso inconsciente, do que a gente viveu durante o nosso dia, do que a gente viveu durante a nossa vida, durante a nossa infância. Então, eu quis complementar, né, isso que a Carol já tinha trazido, disso, do ego, quando ele está presente, quando ele não está presente, do sonho trazer a imagem através dos símbolos. É muito mais divertido, né, gente? Já pensou? Se os sonhos viessem da mesma forma, é, com a mesma linguagem que a gente está acostumado, talvez a gente não desse tanta importância. Mas como vem através de símbolos, é, em um primeiro momento, quando a gente não está acostumado, né, principalmente na nossa cultura ocidental, pode parecer sentido,
Mas quando a gente começa a entender, é muito mais divertido aprender através de símbolos do que através de uma linguagem convencional. Vai lá, Carol. Verdade, fica divertido. Então vamos lá. Aqui. Bom, então, os sonhos, eles trazem uma dimensão de verdade e confiança que é muito importante. Aliás, A durante as... linguagem dos símbolos. Carol voltou? Voltou. Ah, eu tinha saído? Acho que pelo menos sua imagem estava travada para mim aqui. Eu estava falando aqui. Então, é o que eu tinha falado. Os sonhos, eles trazem essa dimensão de não só de verdade, mas também de confiança. E isso, inclusive, já foi muito manipulado na história da humanidade. Já teve muita gente que inventou sonho para convencer as pessoas de outras coisas, de algumas coisas, né? Para influência política, para ter poder. Tudo à base de sonhos que talvez eles não sonharam de verdade. Mas isso só pôde acontecer não porque as pessoas eram primitivas, porque elas sentiam a verdade que está dentro do sonho, dentro da vida delas. Não era uma balela que as pessoas estavam contando, né? No livro da menina que eu esqueci o nome, O Desejo dos Outros, ela fala como ela estava lá na tribo Yanomami, e aí ela disse que sonhou com a imagem do Davi Copenaua, que está aqui, né? E sonhou com a imagem dele na entrada da Mutucara, né? Que é a associação. E aí ele falou assim: Ah, você sonhou porque é verdade. Eu deixei a minha imagem lá, que eles chamam de Utupê, para proteger a terra Yanomami. Essa questão das imagens, das dimensões, às vezes as pessoas fazem uma relação com a projeção astral, mas não é sobre projeção astral, é sobre sonho e sobre as dimensões do sonho interferindo, talvez, ou influenciando, ou compondo a nossa vida de uma forma holística. E a gente deixando essa dimensão de lado, porque a gente se concentra só em uma delas, no nosso dia a dia, nessa coisa mais massificada, né? É, O Ailton Krenak, ele é outro indígena brasileiro, ele, bom, emérito, enfim, filósofo muito reconhecido. E tem uma história dele que ele chega para dar uma palestra em alguma universidade. Aí ele chega num dia, a palestra seria no dia seguinte, era uma palestra importantíssima lá para a universidade. Aí a pessoa que recepciona ele pergunta para ele assim: Professor, o senhor não enviou para a gente o tema da palestra? A gente estava criando o tema para fazer aqui, né? Botar, né? Apresentação e tal. Aí ele: Então, eu não enviei porque eu ainda não sei o que eu vou falar. Aí a pessoa ficou meio nervosa, né? Ela: Como assim você não sabe o que vai falar? Ele: Não, eu vou sonhar hoje e aí eu vou ver o que que eu vou falar amanhã. Aí a pessoa ficou meio assim: Meu Deus do céu, ele vai sonhar, vai acontecer. E aí ele dormiu. Aí no dia seguinte, ele chegou para a palestra e ele comentou: Vocês cortaram uma árvore aqui perto, não foi? E aí ficou todo mundo meio assim assustado, porque pelo jeito realmente tinham cortado uma árvore que era muito antiga no lugar e foi maior mobilização, que as pessoas não queriam que cortasse, mas tinha justificativas para cortar, enfim. E aí ele começou falando assim: Pois eu sonhei com essa árvore. E aí ele começou a fazer a palestra trazendo essa história como pano de fundo, né? Mas isso mostra o quanto que, para nós humanos, os sonhos não estão desligados da nossa vida. A gente é que desliga, mas dá para religar, não é tão difícil assim. E quando o Krenak fala, por exemplo, acho que vocês deveriam sonhar a Terra, pois ela tem coração e respira, mostra o quanto que a dimensão do sonho é viva no nosso dia a dia. Sonhar é imaginar. Se a gente for pensar imago, que é de onde vem mago, tem a ver com imagem. E aqui não imagem de minha imagem, status social, mas de plasmar a imagem e conseguir projetar essa imagem para o lado de fora.
As áreas do cérebro que se acendem quando a gente sonha e quando a gente imagina são bem parecidas. O sonho parte desse lugar de criar, de criação. Criar a partir do sonho é criar a realidade também. São coisas que se unem quando a gente quer colocar a nossa vida em uma certa dimensão, em uma certa direção. Enfim, quando a gente está se sentindo um tanto perdido. Os sonhos ajudam, né? E aí, exemplo de sonhos na história da humanidade tem vários. Assim, eu botei alguns, mas tem vários que a gente pode pegar e ir relembrando, assim, né? Vários desses são tidos como sonhos proféticos, e talvez é por isso que eles ainda são lembrados, porque sonhos proféticos são sempre uma sensação. As pessoas ficam muito, ai meu Deus, ele sonhou e aconteceu, né? Mas não é que só o sonho profético traz verdade para o nosso dia, né? Na verdade, nossos sonhozinhos de cada dia, esses sonhos aí da labuta diária, eles são super importantes nesse processo de se conhecer e de se colocar no lugar que você quer estar na sua vida, né? Em alinhamento com você mesmo. Então, teve esse sonho bíblico de Nabucodonosor, e a partir dele passou-se a nomear as eras nas diferentes, nesses nomes ouro, prata, bronze e ferro. Foi daí que surgiu a ideia. É, teve esses sonhos na Suméria, 4,5 mil anos atrás, em que uma dessas das pessoas lá da corte sonhou com Enki, Enki que seria uma divindade da época. E ele avisa sobre um dilúvio e fala de uma arca para salvar a família. E essa arca, ela tem a ver também com toda a questão que a gente tem na nossa também Noé e tal. São histórias que vão se repetindo ao longo do tempo, né? E realmente é uma cidade que existiu e realmente foi destruída por uma inundação. Mas o sonho está registrado nessa tabuinha, em que tem esse aviso da inundação, enfim. Na Noruega tem o sonho dessa rainha que sonha que ela estava no seu jardim e aí um espinho se agarrou no seu manto, aí ela remove o espinho, mas ele cresce e se torna uma árvore com raízes muito profundas, com uma folhagem muito espessa. Ela era vermelha, verde e branca. E ela sonhou que quando ela acordou, ela entendeu que o sonho anunciava que da família dela, da árvore genealógica dela, partiriam grandes líderes para a região dela. E realmente depois a família dela foi dando cria. Carol, Esse, isso pode falar. trazendo um pouquinho disso também que você está trazendo, né? Gente, quando a gente ouve essas histórias, né? é, eu fico pensando comigo, sabe? Assim, se eu não tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu ia falar assim, gente, isso é mó viagem, sabe? Ou até mesmo se um sonho desse viesse para mim, eu ia falar assim, não, o que é isso? Isso é uma viagem. Ou se alguém contasse, eu ia falar, nossa, nada a ver, cara, sabe? Mas se esses sonhos, né, estão sendo trazidos assim, se mantiveram durante tanto tempo durante a nossa história enquanto humanidade, é porque para essas pessoas, né, que tiveram esses sonhos, essas pessoas entendiam que o sonho era muito importante e nem sempre elas tiveram um entendimento imediato, sabe? A Carol vai trazer mais exemplos aí de pessoas que eram rodeadas por outras pessoas que, em princípio, entendiam de sonhos e que ainda assim não podiam trazer uma interpretação que fizesse sentido para aquela pessoa que tinha sonhado. Então, novamente, né, isso do simbolismo, ele muitas vezes ele não é óbvio, principalmente quando é a gente que está sonhando. Às vezes a gente não vai conseguir ter uma clareza, e daí a importância de compartilhar com pessoas que a gente confia, né? Que muitas vezes vão trazer um entendimento para a gente que a gente está precisando. Vai lá, Carol. Tem essa história, ela tá no Gênesis, e essa história é muito mais famosa, né? Porque tem mais a ver com a nossa cultura. Fala de José, que era um hebreu, filho de Jacó, e ele foi preso no Egito pelo faraó. E aí, quando ele estava lá na cadeia, ele
ele era muito bom interpretando o sonho. Ele nasceu assim, ninguém ensinou ele. Ele entendia o sonho. E aí ele estava lá e interpretou o sonho de algumas pessoas que iam comentando com ele, inclusive de alguns guardas. E aí o faraó estava com os sonhos que estavam deixando ele muito assim, com a pulga atrás da orelha. Ele queria entender o que aquele sonho queria dizer. E aí falaram para ele, ó, tem um hebreu preso lá que o menino é bom de interpretar sonho, viu? Acertou aqui o sonho de uma galera. Aí o faraó falou, traz o menino aqui. E aí ele contou o sonho pro José. E o José foi lá e falou: Ah, esse sonho quer dizer isso, isso, isso. O faraó contou que ele estava na beira do Nilo e aí ele viu sete vacas gordas que foram seguidas por sete vacas magras que comeram as gordas. E aí logo depois ele teve um outro sonho que ele viu sete espigas gordas de trigo, seguidas por sete espigas pequenas e ressecadas. Essas espigas ressecadas engoliram as maiores. E ele queria entender o sonho estava incomodando ele, sabe? Não sei se alguém já teve aí essa sensação de ter um sonho que não sai da cabeça, você precisa saber o que ele significa. Era tipo isso para o faraó. Geralmente são sonhos com recados muito importantes. E aí o José falou assim: Ah, sim, isso é óbvio. Isso quer dizer que você vai ter 7 anos de fartura aqui na sua terra e depois vão vir 7 anos de uma seca e de desabastecimento. E que se você não tomar cuidado, esse desabastecimento vai comer toda a sua fartura. E o faraó levou isso a sério. Ele resolveu fazer estoque, ele estocou grão, ele começou a se preparar para esses 7 anos que se seguiram, 7 anos de muitas dificuldades, mas que não deu problema por conta do aviso do sonho e do faraó ter seguido o sonho e do José ter sabido olhar para esse sonho. Ele foi tornado vizir depois, porque o menino entendia tudo dos sonhos. Na própria Bíblia, quem tem uma cultura assim, católica, cristã, vai lembrar de muitos exemplos de sonhos. Na verdade, quase todos os livros religiosos, o Corão, vão ter sonhos ali mostrando. E olha como que a pessoa tem que confiar no sonho. Vem no seu sonho, um anjo fala que você vai carregar o Filho de Deus e que você tem que sair daqui. E você grávida de novo, já para parir, vem outro sonho que você tem que se mover. Assim, é muita confiança no sonho, né? É uma confiança que talvez hoje em dia a gente não tenha essa capacidade. Mas que tá lá descrito, né? E aí tem vários sonhos, assim. O, o Siddhartha Gautama, né, que foi o Buda, ele também entendeu esse sonho que a esposa dele contou para ele, em que ela mostrava, ela falava que as montanhas tremiam, uma ventania selvagem arrancava árvores, os astros tinham desabado do céu, a esposa dele estava sem as vestes, sem os ornamentos dela, sem a coroa, sem o cabelo, enfim, ela se viu despojada de tudo que ela tinha. O Buda, ele, né, o príncipe que na verdade Siddhartha, que um dia seria Buda, ele entendeu esse sonho como uma libertação da vaidade, libertação das paixões. Logo depois ele abandonou a casa e aí ele teve 5 sonhos que marcaram a iluminação dele e essa chegada do Buda, né? Tudo a partir de sonhos. Os sonhos aqui como uma comunicação, como uma comunicação entre nós, como eu superior, como espírito, como quiser chamar, e nós, personalidade, encarnada nessa matéria. Que podemos acessar esses sonhos e poder, e aí transformar a nossa compreensão da vida, a nossa compreensão da nossa capacidade. É como um xamã um dia falou frente aos invasores, né? Vocês vêm para cima de mim, vocês me atacam porque vocês não sabem o tamanho de quem me sustenta. E esse quem me sustenta, a gente consegue entender um pouquinho dessa dimensão quando a gente vai falar de sonhos. Importante saber que se já tivemos o sonho na nossa história em tão alta conta, a industrialização, a urbanização, enfim, capitalismo, dinheiro, neoliberalismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente foi se desconectando. E hoje em dia, as pessoas, quando falam de sonhos, elas se lembram só do sonho, ou assim, aquele sonho de vou jogar no jogo do bicho, ou o sonho do tragédia vai acontecer. E o dente caiu, alguém vai morrer.
Todo mundo tem aí uma coisinha, mas o sonho em geral é associado com catástrofe, com profecias que não são muito legais, ou então com a coisa do jogo, sonhei com cobra, vou jogar no bicho. Essa coisa de atribuir o sonho com caráter premonitório, ele meio que dá uma atrapalhada nessa nossa conexão dos sonhos. Algumas pessoas ficam com medo e algumas pessoas só conseguem olhar para os sonhos dessa visão. E a gente vai falar ao longo do curso o quanto que, na verdade, os sonhos podem ser muito mais do que isso, né? Tem até a coisa da gente pensar, se a gente for pensar arquetipicamente, os sonhos, eles não eram vistos como só como instrumento de profecia. Na verdade, o templo de Apolo é diferente do templo de Asclépio, que é o deus da cura. Apolo, deus da profecia. E os sonhos não estavam exatamente no templo de Apolo, e sim no templo da cura. É, Então, essa não é a única característica do sonho, né? Dentro da escola da Aura e Sonhos, que ela foi renomeada no meio do ano passado, a gente entende o sonho como uma conexão com o nosso eu superior, com quem realmente manda na gente, assim, com a gerência. Porque aqui a nossa personalidade é o ego, né? Aqui é o povo do trabalho, enfim, né? Mas a gerência, ela tá dentro da gente, na verdade, não exatamente dentro da gente, mas ela tá na nossa consciência. E o sonho é essa nossa forma de comunicação com o nosso eu superior, eu essencial, Deus, fonte, como quiser chamar, né? Esse é o nosso ponto de partida. Ô, Carol, e isso que você trouxe do premonitório, né? É, Nossa, assim, podem vir tantos exemplos de situações que a gente poderia considerar como premonitória, né? Por exemplo, eu me vi afogando dentro de um rio. Eu me vi dirigindo o carro e aí o carro bateu. Eu me vi entrando em determinado lugar e uma porta se fechou e eu não consegui abrir, sabe? Assim, um monte de situações que, dependendo de quem está sonhando e do entendimento que tem e do momento de vida que está vivendo, a pessoa pode interpretar aquilo como: nossa, eu sonhei com isso, isso está me avisando para eu não estar naquele lugar, ou para eu não fazer aquilo. Mas muitas vezes não é esse o caminho, sabe? Muitas vezes é entender o que que você está vivendo, o que que aquilo significa para você, né? Como que aquilo movimenta dentro de você, se traz uma sensação boa, o medo, uma angústia, ou está te pedindo atenção. Mas muitas vezes está relacionado a algo que você está vivendo e como aquilo o que que aquilo significa para você, sabe? Não necessariamente que algo vai acontecer. Então, essa coisa do premonitório muitas vezes passa por isso. É simplesmente a gente ter entendimento do que a gente está vivendo e como que a gente reage a tudo isso. Muito bom. É, E aí, lembrando que a gente sempre referencia, nós e muitas outras coisas, muitas outras pessoas, a gente referencia o sonho ao sonhador. Os- o, Quando a gente vai pensar assim, o sonho faz sentido para quem, né? Algumas pessoas, né, entre elas esse psiquiatra, o Ullman, ele defende que o sonho nunca deixou de ser da pessoa que sonha. A gente criou essa necessidade de um especialista, de um intérprete, enfim, de um pajé, que vá nos dizer sobre o nosso sonho. Mas, na verdade, a grande revolução é devolver o sonho ao maior especialista no sonho, que é o próprio sonhador. E isso é falado desde lá, século II, quando, quando o Artemidoro fala, o intérprete precisa conhecer o histórico do sonhador e descobrir como o sujeito se sente em relação a cada componente do sonho. A plausibilidade do sonho deve ser considerado, que só pode ser feita com referência ao sonhador. O sonho é muito. Eu não consigo nem falar inteligente, porque é uma característica que eu não. É um adjetivo que eu não conheço. Que é mais que inteligente, assim.
Tudo que está dentro do sonho tem um motivo de estar no sonho e vai fazer sentido para aquela pessoa que sonha. Então vão ter detalhes no sonho que para mim seriam outra coisa, mas para quem sonha, na verdade, está relacionado com o conteúdo do sonho, com a mensagem do sonho. Então o sonho é da própria pessoa. O movimento de trazer o sonho para a vida não é para tornar as pessoas dependentes de um oráculo que vai dizer qual é o sonho. Na verdade, é para todo mundo poder se apropriar dos seus próprios sonhos, que é muito mais legal quando a gente faz em grupo, com certeza. Quando a gente faz em roda, quando a gente conta os sonhos para as pessoas que estão junto com a gente, mas não é de forma nenhuma para tirar o poder de cada um, a liberdade de cada um, de poder olhar para os seus sonhos, olhar para a sua vida e fazer as conexões. Então, na escola da Aura, a gente vê os sonhos dessa forma, referenciando a pessoa que sonha, e a gente também de forma didática, né? Quando a gente está nos cursos, às vezes até nas rodas de interpretação de sonhos, a gente coloca os sonhos em algumas categorias. Não fomos os primeiros a fazer isso. Na verdade, as pessoas estão na literatura científica, assim, dos últimos anos, desde a década de 70, tem várias pessoas que ficam catalogando o sonho, colocando os sonhos em, esse sonho é sobre isso. Então, tinha lá o Ambrósio que falava, ele diferenciava visão de pesadelo, de vísio, que seria uma profecia, de oráculo de sonho, que seria um sonho simbólico, um sonho enigmático. Isso tudo colocando as imagens que vêm à noite quando a gente está sonhando nessas diferentes categorias. O Artemidouro falava de sonhos atuais, sonhos proféticos, sonhos diretos, sonhos alegóricos. Na escola, a gente geralmente fala em sonhos de limpeza, que são aqueles que trazem muito do seu dia. Sonhos que são como mapas, que falam da sua situação atual e às vezes falam um pouco de como do seu passado você chegou nessa situação. A gente entende que existem sonhos proféticos também, mas a gente também tem sonhos iniciáticos, a gente tem sonhos lúdicos e a gente tem sonhos que misturam um pouco de cada coisa e a gente vai sonhando e entendendo cada vez mais sobre os sonhos. Como os sonhos são vivos, é muito interessante perceber a grande diferença entre o que a gente via nos sonhos há 4, 5 anos atrás e o que a gente está vendo hoje. É muito diferente. E o sonho vai mudando de acordo com o momento que coletivamente a gente está. Individualmente também. Os sonhos vão ficando mais profundos, talvez, mas talvez é a gente que está vendo mais coisa, não é o sonho que está mudando, assim. A gente que vai construindo essa relação, né? Ô, Carol, isso que você trouxe de um adjetivo, né, para o sonho, assim, dele ser inteligente, eu acrescentaria aí que ele é como se fosse o nosso melhor amigo, sabe? Sabe aquilo que você é, gostar, gostaria ou não gostaria de ouvir lá do profundo de você? Isso pode chegar para você através de um sonho. É, então, eu tô lembrando aqui em uma das lives que a gente fez, né? A Carol trouxe um exemplo que às vezes a pessoa ela tem medo de sonhar porque eu acho que era até de sonhos recorrentes que a gente estava falando, que pode vir uma mensagem que a pessoa ela está desconfortável com aquilo, ou ela não está querendo olhar para aquilo. Ainda e assim até pensando também no contexto de um sonho profético. Imagina que algo de ruim ou de desafiador vai acontecer com você. Suponhamos, tá? É só uma suposição assim. É algo que não tem muito como evitar, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai passar por uma situação que você vai bater o carro, ou que você vai quebrar uma perna. Gente, já que o negócio vai acontecer, não é melhor a gente se preparar para aquilo, né? Imagina que se alguém está te alertando de algo que vai acontecer, se você puder se preparar para aquilo que é inevitável, não é muito melhor a gente estar preparado? Então, um sonho nesse sentido é muito bom, ainda que a mensagem que ele esteja trazendo não seja aquilo que a gente gostaria, ele está alertando para a gente. Mas muitas vezes não é nesse contexto que ele vem, né?
muitas vezes é muito dessa coisa do autoconhecimento, da gente se conhecer, sabe? Talvez seja uma das maiores riquezas que a gente tem, é a gente se conhecer, né? Quanto mais a gente se conhece, é, mais, mais felicidade a gente tem nesse mundo. Era isso, Carol. Mais alinhamento, né? Mais coerência. Então, e aí, como eu estava falando, né? A gente fala muito, por exemplo, de sonhos de limpeza. Sonhos de limpeza são muito comuns, principalmente quando a gente está começando no caminho dos sonhos. São os sonhos que a gente mais tem. A gente sonha com os resquícios do dia. A gente sonha com as situações que a gente viveu. A gente sonha com aquela discussão que a gente teve. A gente sonha, às vezes, com uma coisa que machucou a gente há 20 anos atrás. A gente chama isso de sonhos de limpeza. Eles estão trazendo o que você viveu durante o dia para digerir emocionalmente o que você viveu. Então você gasta o tempo e a energia do sonho fazendo esse trabalho que é super importante, mas que é mais superficial, que é o que a gente fala de sonhar perto. É, sonhos são sonhos interessantes? Super. Trazem um monte de informação sobre você? Trazem, porque vocês devem perceber que esses sonhos nunca são uma réplica da realidade. Mesmo que aconteça o mesmo diálogo, sempre tem uma camada de entendimento a mais. Às vezes tem uma resolução diferente. Às vezes tem uma outra pessoa que está na dinâmica que não estava quando você estava acordada. É, Então, os sonhos de limpeza são muito recorrentes, são importantes sim, mas a gente consegue talvez limpar melhor a nossa energia antes de dormir, para quando chegar de noite a gente ter outros tipos de sonhos, que também são muito legais. Então, tem esses sonhos que a gente chama de sonhos que mostram um mapa, os sonhos de situação, em que a gente corre uma história e é muito legal porque muitas vezes esses sonhos assim abrem com uma cena que te remete ao passado, com a sua infância, adolescência, e às vezes é um detalhe assim, é uma pessoa que você conhecia dessa época, é a casa que você morava. Já teve sonho que a pessoa foi passada por uma roupa que ela amava muito, que ela só usava essa roupa nessa época. Então esses sonhos eles te levam para trás. E aí você vai andando, aí geralmente são sonhos que têm movimento, que você anda no sonho, seja no tempo, seja no espaço, e aí você chega numa situação parecida com a sua situação atual. E aí quando você acorda, você consegue entender que talvez o imbróglio atual que está acontecendo, seja emocional, seja no seu trabalho, seja na sua casa, o que quer que seja, ele tem relação com uma história sua, ele tem relação com a sua biografia. E o mapa está apontando onde ela começou. Qual é a questão que está ali ressoando dentro de você, que está te trazendo a repetir algum padrão, a repetir um encontro, a atrair certo tipo de coisa, que te leva para o momento que você está. Não é que assim, o sonho vai resolver o que aconteceu lá atrás. Pode acontecer. A gente chama de sonhos de cura. Mas só de você trazer para a consciência um padrão, um complexo, uma repetição, é muito mais fácil trabalhar do que quando ela está no inconsciente. E o sonho vai lá, capta do inconsciente, traz para a luz do consciente e você fala: Nossa, é verdade. Eu não tinha percebido isso. Então, são mapas que os sonhos nos dão para trabalhar com a gente. Existem sonhos de cura e super existem. São sonhos que geralmente, quando você acorda com um bem-estar, com uma coisa dentro de você que assim não dá para explicar a emoção, mas é muito bom. É muito bom. É uma leveza. Em geral, tem a ver com uma questão que você está trabalhando. Então, por exemplo, teve uma vez que tinha um rapaz que frequentava muito, ele ficou muito intenso na comunidade dos sonhos, ele frequentava muitas rodas de sonhos, e ele estava trabalhando profundamente com os pais. E um belo dia ele teve um sonho que ele estava no elevador e com os pais. E, e aí ele entrou em outro elevador, porque o elevador que ele estava com os pais ia cair. E aí ele sai desse elevador, vai para outro, o elevador com os pais cai, os pais morrem e ele sobe. E aí ele acordou e ele se sentia muito bem. Assim, ele estava se sentindo nas nuvens.
literalmente, que era para onde o elevador estava indo. Só que assim que ele acordou, ele foi censurado pela mente dele. Ele, nossa, como é que eu tô me sentindo tão bem se meus pais acabaram de morrer no meu sonho? E aí a gente foi explorar simbolicamente o quanto que isso era muito positivo. Afinal de contas, ele estava curando a relação com os pais. E era isso que ele vinha fazendo nos últimos muitos meses. E no sonho, ele teve uma confirmação e talvez assim ele conseguiu completar esse trabalho de uma forma assim multidimensional, né? Porque não é que os pais morreriam fisicamente, mas a representação dos pais dentro dele morreu, que é ótimo. Ele pode agora ter uma relação com os pais verdadeiros. Ele, somente ele, tendo uma relação com os pais verdadeiros dele. Então, é uma cura não só para a pessoa, para a família, é para as relações próximas, né? Tem os sonhos proféticos, que a gente falou um pouquinho sobre. Tem os sonhos iniciáticos. Os sonhos iniciáticos, eles têm um pouco a ver, assim, psiquicamente, com a jornada do herói, com a jornada da heroína em que durante o sonho você passa por um desafio, você enfrenta o desafio e ao final do sonho você está em uma nova etapa. É como se você tivesse saído de um lugar e você passa por um desafio, vence e chega em um outro lugar. São sonhos muito profundos. Antigamente, quando a gente estava num trabalho espiritual, quando você entrava numa religião, alguma coisa assim, os rituais de iniciação eram feitos no templo. Tudo na nossa vida era muito mais ritualizado. Hoje em dia, a gente tem esses rituais dentro dos sonhos. Os sonhos iniciáticos, eles marcam fases de transição na nossa vida. São muito fortes e são sonhos que a gente lembra por muito tempo. De repente, para a vida toda. A gente não esquece desses sonhos, porque eles marcam transições mesmo. Dentro da nossa energia, como mais do que pessoa, né? E tem os sonhos lúcidos, que são os sonhos que você sabe que está sonhando. Não sei se todo mundo aqui já teve essa experiência. São muito comuns na infância e adolescência. Quando a gente fica mais velho, a gente meio que se desconecta disso. Mas são sonhos em que você percebe que você está no sonho e você consegue mexer com o sonho exatamente porque você está lúcido dentro dele. É, na neurociência, esses sonhos estão sendo muito usados para curar trauma, inclusive. Essa capacidade do sonho lúcido está sendo muito usada para curar transtorno de estresse pós-traumático, depressão, sonhos recorrentes, né, com algumas questões. E está sendo, assim, os artigos que eu li são de estudos menores, mas que têm tido resultados muito bons. Inclusive, quando a pessoa trabalha o sonho, ela costuma ter melhora dos sintomas na vida acordada, mesmo sem relacionar com o sonho. O que é muito interessante, né? Não sei, eu acho, né? Então, por que nos conectar com os sonhos? A gente está falando há uma hora sobre isso, mas para trazer um resumo, né? É, trazer o conteúdo inconsciente para o consciente. Só isso já ajuda, assim, 50% pelo menos do trabalho, de trabalhar as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos hábitos, os nossos padrões. Aumentar a nossa conexão com a espiritualidade no geral. Autoconhecimento, compaixão. Compaixão com a gente e compaixão com o outro. Esse é um trabalho maravilhoso que os sonhos trazem, porque a gente começa a se conectar com as pessoas a partir de uma outra forma. A gente bom, chegando à comunidade dos sonhos, né? A gente faz parte de um grupo que se conhece através dos sonhos. Por muitos anos, como a gente estava na pandemia, eu não conhecia as pessoas, os outros aprendizes pessoalmente, né? Eu só conhecia na telinha. Mas a gente parecia que a gente se conhecia desde a infância, porque trocar sonho é trocar coisas muito profundas dentro da gente, né? Então, compaixão, aceitação, verdade, desautomizar, desatomizar, espiritualizar a matéria, materializar o espírito. Tudo isso a gente consegue fazer através do trabalho com os sonhos. Parece até que a gente está aqui falando demais, mas é verdade. Não, não é. Tudo isso que eu estou falando é verdade. Quem está aí, que é da comunidade dos sonhos e que trabalha com sonhos, pode confirmar o que eu estou falando. É, né, Ô, não, Raça? Carol, e assim, gente, para sonhar, o que que a gente precisa? Dormir, né? A Verdade. gente vai ter esses sonhos do que a gente está falando aqui enquanto a gente estiver dormindo. E o dormir hoje, gente,
eu não sei, vou falar por mim, assim. É, e já houveram momentos em que eu tinha menos consciência da importância desse momento, sabe? Do potencial que esse momento tem na vida da gente. É, hoje é tão comum, assim, a gente ir deitar à tarde, ficar em frente de tela antes de dormir, ficar preocupado com um monte de coisas, acordar de qualquer jeito, sabe? Tudo isso limita tanto a gente no potencial que a gente tem, de expressão de quem a gente é mesmo e de, vou até expandir um pouco, de criação de realidade, sabe? Então, assim, os sonhos estão num contexto do sono, do dormir, que a gente vai abordar também durante esse curso que a Carol vai falar agora. Então, eu quis trazer um pouco disso, sabe? É, da nossa relação, a Carol trouxe, né? O porquê sonhar e o porquê, a gente vai falar ao longo, né, dessas 2 semanas, o porquê a gente reeducar o nosso sono. É isso, Carol. Então, gente, trazendo assim como vai ser o nosso curso, como é que ele vai funcionar. Hoje está sendo a nossa aula inaugural, a gente está abrindo esse portal e convidando vocês para se juntar, ou se aprofundar, ou retomar esse contato com os sonhos e com a comunidade dos sonhos. A gente vai ter aula todos os dias, entre o dia 2 de março e o dia 15 de março. Nas aulas, a gente vai trazer duas convidadas maravilhosas. Uma delas é a Jéssica, nossa arquiteta dos sonhos, que vai falar sobre o quarto dos sonhos, sobre Feng Shui, para sonhar melhor. E a outra é a Eliane, que é aromaterapeuta onírica também da comunidade, e vai falar de aromaterapia para os sonhos, nas duas segundas-feiras que a gente vai ter. Nos outros dias à noite, de terça a sexta, a gente vai ter aulas. As aulas têm uma previsão de duração de 1 hora, mas todas as aulas a gente vai ter sonho interpretado também, porque precisa de prática. A gente precisa colocar na prática para conseguir trabalhar o sonho no dia a dia. Então, a gente vai abordar diferentes temas. O objetivo do curso é que, ao final, vocês consigam captar, assim, se não conseguir entender o sonho todo, que tudo bem, né? Assim, aliás, interpretar o nosso próprio sonho é muito mais difícil interpretar de outras pessoas, que a gente entenda o tema do sonho, que a gente pegue, assim, um símbolo importante, a chave do sonho, e a gente comece a entender um pouco o que está comunicando. Assim, não entendi o sonho todo, mas entendi que está falando da relação com meu filho. É isso. É, mas mais importante ainda é a gente trazer essa vivência com os sonhos para o nosso dia a dia. E a ideia de fazer um intensivão entre 2 e 15 de março é realmente que a gente possa trazer esse diário de ter o sonho, anotar o sonho, falar sobre o sonho e entrar nesse universo, né? Além disso, a gente tem algumas ferramentas aqui na escola que ajudam muito no sonhar. Uma delas é o Reiki. Então, a gente vai ter uma iniciação em Reiki, nível 1 ou 2, para quem participar do curso e quiser fazer a iniciação. A gente vai ter uma roda beija-flor de leitura de aura também, para quem não conhece, para passar a conhecer, quem já conhece, para participar da roda, que vai ser só para o curso. A gente vai ter também uma outra coisa que eu esqueci. Aqui que eu tinha acabado de lembrar, mas eu esqueci. E existe a proposta também de acompanhamento pós-curso, né? A gente tem os círculos de sonhos, que não são as rodas abertas, são círculos fechados, que a gente está oferecendo agora para quem termina um curso de sonhos. A gente está oferecendo círculo por pelo menos um mês de acompanhamento para não perder esse contato com os sonhos, né? E continuar ali no dia a dia, falando dos sonhos, ouvindo os sonhos, trazendo os sonhos. É, enfim, para essa egrégora chegar com tudo na nossa vida. Que mais? Acho que era isso. Me diga, raça. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Quer comentar alguma coisa? A gente falou tanto que não tem dúvida. Cronograma incrível. Horários. Então, durante a semana, por motivos de horário comercial, estarmos trabalhando na nossa vida, enfim, né, dos boletos, durante a semana, a gente vai precisar colocar as aulas no final do dia. A proposta é que seja de 6h30 às 7h30 e ao final sonho. E aí, no máximo, até mais 8, para não ficar pesado, né, para gente que vai ficar tendo aula. É, a ideia é que a gente possa discutir isso na turma, né, e definir um horário, mas a sugestão durante a semana é essa. No fim de semana, a proposta é que a gente tenha aula no horário diurno, mas também 1 hora, 1 hora e meia no máximo, sem nada muito além disso. Porque, né, todos temos vida e tal, mas a trazer o sonho no dia a dia é esse esforço a mais que a gente está convidando, né? As aulas vão ficar gravadas como essa e vão ficar disponíveis lá no grupo, e a gente também vai ficar disponível no grupo. A inscrição é pelo site da Escola da Aura e Sonhos. Eu vou colocar o link aqui, que é lá no Hotmart. Quem já fez curso de sonhos antes tem 50% de desconto. Mas a nossa ideia é que as pessoas cheguem para os sonhos. Então, se alguém quer muito participar, sente no coração que quer participar, mas não consegue pagar o valor total nesse momento, tá realmente precisando de uma ajuda, fala com a gente que a gente fala com os chefes e vê o que a gente consegue de bolsa, né? As bolsas são muito frequentes na escola. Deixa eu pegar aqui o link da inscrição do curso. Mas qualquer dificuldade é só falar com a gente que a gente ajuda. Aqui. E aí lá no Hotmart pode ser crédito, Pix, a forma que fosse. Lá dá tudo. Ah, não sei se vocês perceberam, assim, que esse aqui chama curso de apreciação de sonhos e não de interpretação de sonhos. Isso é eu querendo. Enfim, tô estudando, né? Tô estudando um monte de coisa pro doutorado. E aí, encontrei esse autor. Obrigada. Beijo. Encontrei esse autor que diz que os sonhos são como arte. Então, eles não devem ser interpretados, eles devem ser apreciados. E aí eu curti essa ideia, e aí eu falei que a gente deveria chamar de apreciação de sonhos e não interpretação de sonhos. Até porque a interpretação parece até que tem só uma resposta possível, quando na verdade os sonhos são. A gente chama de multidimensionais, mas também passei a entender como fractais. Mas isso depois a gente fala melhor no curso, né? Aí já começa a entrar num lugar muito assim. O que mais, gente? Mais alguma dúvida, questão, sugestão? E, Carol, eu estou muito interessada em fazer esse curso com você, sabe? Mas esse horário de todos os dias, né? De 6h30, 7h30, tipo às 8, né? Tipo 8h30, assim, né? Porque ia estender 1 hora, não é isso? Eu Não, entendi. não, não. Porque assim, é que não vai ser uma roda mais. É mais um sonho, Hum, entendeu? Até porque se a gente ficar fazendo muito grande todo dia, a gente vai durar 3 dias, né? Não fica cansativo. Mas, assim, impressionantemente, sonhos, particularmente para mim, é uma coisa que não me cansa, me energiza. Eu vou falando, falando, falando e vou ficando cada vez mais animada. Eu devo estar até meio vermelha aqui, quente. tá Mas, aqui.
Mas não é para ficar puxado para ninguém. Só que é muita coisa para falar. E aí, se a gente também, se eu fizer aulas, digamos, de 3 horas, fica massificado, ninguém entende nada. E Não, principalmente, o não, o problema não é aumentar o tempo da hora, não. Eu quero entender qual é o horário que você colocou para o curso. então, de segunda a sexta, a proposta é 6h30, 7h30. E ao final Certo, da aula, a gente abre um sonho que pode ser mais de 20 minutos, meia hora. Entendeu? entendi. É, são 2 semanas, né? Isso. No Pois sábado e é, porque. domingo, a ideia é ser também 1h30 de aula, Ah, mas aí a proposta é o horário diurno. Vamos ver o que que as pessoas acham melhor. entendi. É porque eu já tenho compromisso à noite. Então, aí eu não vou conseguir participar todos os dias, Uhum. Dia né, nenhum? nesse horário aí. 1 ou 2 dias, assim, na semana, entendeu? Entendi. Aí, a questão era essa. Se fosse, tipo assim, 5h30, 6h30, aí eu até poderia, falar que todo dia eu posso nesse horário, né? Alguns dias eu poderia até estender mais, mas não são muitos dias. Entendi. Pensa como é que pode encaixar, né? São 2 semanas e vai ficar gravado. Então, se tem 2 dias Uhum, que não dá, os outros dias a gente vai estar lá. Eu só não consigo te falar que a gente vai fazer de 5h30 a 6h30, porque eu, particularmente, bato meu ponto 6 horas. entendi. Então, por isso tem que ser 6h30, né? Que é tipo sair, chegar, ligar e mudar a chave do dia a dia para o sonho, entendeu? Aí é por isso É, que eu não consigo falar que eu faço mais cedo. Mas é isso, a gente está tentando aumentar a acessibilidade, vai ficar gravado, a gente vai estar disponível, a gente vai fazer as rodas também no fim de semana. É, E sempre vai surgindo uma coisinha. Amanhã, e lembrei o que eu ia falar. Amanhã, inclusive, se eu não me engano, é amanhã, vai ter a meditação das rosas nível 1 pela escola da Aula de é, Sonhos. Então, quem não fez meditação das rosas ainda, amanhã é um ótimo dia para fazer, porque é outra coisa que ajuda muito nos sonhos é a meditação das rosas. E aí é gratuito o nível 1, não tem que pagar nada e já pode começar aí o entendi. trabalho. Pois é, eu estou até viajando, só retorno para Belo Horizonte na terça. Qual que vai ser o horário amanhã da meditação da folga? Deixa eu ver aqui, que eu acho que é o Luiz que vai dar. Deixa eu ver aqui. Você tem aí, raça? Não. Vou procurar também. Tá no Reiki. Hum, Deixa eu pesquisar aqui, rosas. Acho que a gente pode procurar, Carol, eu posto lá no grupo. Pode Ah, ser. beleza. Tá joia. Ah, ó, não, achei. Meditação, sábado, 7 de março. Vai ser 7 de março. Meditação Ah, então das não é rosas amanhã, nível não, 1. né? Não, eu que achei que era amanhã. É 7 de março. Meditação das rosas Tem nível horário? 1. 8 e Tem quarenta horário? e cinco a meio-dia. Pois é, também. Eu tenho um curso que eu faço aos sábados, de 15 em 15 dias. Vai ser E bem no dia esse 20. sábado vai ser um deles. São os desafios, são as encruzilhadas Todos da vida. são as encruzilhadas, né? Aí vai até 1h30 da tarde. Vai Carol, acho direto. que a gente pode parar a gravação. Pode? Mas, enfim, mais alguma dúvida? Não? Para mim já resolveu.